Olá, olá, meus alunos, minhas alunas, todo mundo bem? Preparados aí para mais uma aula didática de legislação de trânsito? Vamos quebrar todo esse decoreba aí do CTB, explicando ele de uma forma simples, objetiva. Vai ficar mais fácil você acertar a questão na hora da prova. Na aula de hoje, vamos fazer uma revisão da aula passada, trazer aí essa parte das vias urbanas, né, as características das vias urbanas e explicar as velocidades dessas vias. Na próxima aula, iremos explicar as infrações de trânsito relacionadas com a velocidade. Nós vamos pular por vários tópicos aí do CTB. Explicamos o anexo 1, questão da classificação das vias. No artigo 29, aí essa questão da velocidade das vias. E depois, lá nas infrações de trânsito. Temos uma novidade aí, tem algumas, eu convidei alguns alunos para ficar, porque sempre fica eu e você, aí eu aqui gravando e você aí em casa no seu cantinho, então eu convidei alguns alunos para participar dessa gravação ao vivo do nosso curso aí de legislação de trânsito, para ficar mais interativo, porque pode ter aquela dúvida, né, que você está com vontade de fazer aí, mas como é gravado, às vezes tem que fazer depois pelo WhatsApp, pelo canal de dúvidas, e agora pode ser que ao vivo outra pessoa faça essa pergunta e aí já auxilia você. Isso é muito bom, né? Tem o ao vivo direto do presencial. Então tem alguns alunos aí, Sara, Tanael, Nicole, Humberto, George, Mônica, Larissa, todos presentes aí, alunos de Picos e Parnaíba. Então vamos lá, começando aqui nossa aula de legislação de trânsito, essa matéria fantástica aí. Uma revisão da aula 2, primeira questão, SES Gran Rio, 2018, vai falar o seguinte: o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, classifica as vias urbanas em 5 categorias principais. Uma das categorias é descrita como sendo caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. Então é o seguinte, qual foi o bizu que eu passei na aula passada? A questão disse que tem interseção em nível e tem semáforo. Então, trânsito rápido não é, porque trânsito rápido não tem semáforo e não tem interseção em nível. Via local também não é, porque a via local não tem semáforo, mas tem interseção em nível. Então, ou vai ser arterial ou vai ser coletora, porque arterial e coletora tem semáforo e tem interseção em nível, as duas. Mas qual foi o bizu que eu passei? Arterial, né? Termina com L. L de quê? Liga regiões da cidade. Coletora, lembra da coleta de lixo do bairro. Então, quando a questão falou aqui, ó, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade, levou o gabarito para o item C. Então, essas dicas aqui facilitam demais, porque a questão disse que havia tinha interseção em nível, tinha semáforo e ligava regiões da cidade. Portanto, o gabarito é o item C, via arterial. Na segunda questão, vai dizer o seguinte: de acordo com a respectiva utilização, as vias abertas à circulação classificam-se em vias urbanas e vias rurais. Assinar a alternativa que apresenta exemplo de via rural pavimentada. Via rural, só temos duas: as rodovias e as estradas. Rodovias são pavimentadas, estradas não, sem nenhum problema revisamos aí a aula passada, então gabarito item C. Já iniciando na aula de hoje aí, velocidade das vias. A velocidade máxima que pode ser utilizada em uma via. Porque não é assim, comprei um carro, agora vou andar do jeito que eu quiser aí. Não, não é assim. Existe tanto a velocidade máxima que você pode usar, como o mínimo também. Porque é o seguinte, o trânsito, as vias, elas não são, você não comprou, né? Você não pagou, não, aqui é meu, eu posso usar esse pedaço de terra bem aqui, é meu. Não, ali é público, né? Todo mundo vai utilizar. Então você não pode andar com a velocidade excessiva, que vai prejudicar a segurança de outros veículos, dos pedestres, enfim, que pode causar um acidente, como também você não pode andar com a velocidade baixo demais, que vai prejudicar da mesma forma. Não tão grave assim, né? Porque a velocidade máxima tem uma gravidade maior, questão de acidentes,
mas a velocidade mínima também, ela pode prejudicar o fluxo de veículos. Então, existe tudo bem regulamentado. Como é que eu vou saber, professor, qual é a velocidade máxima? O CTB determina. Ele diz que a velocidade máxima permitida para a via será indicada por sinalização, obedecido suas características técnicas e as condições de trânsito. Então, é o que está lá na placa, é o que a sinalização está dizendo. Não interessa onde você esteja, se a placa está lá dizendo que é 20 km por hora, você vai ter que respeitar aquela placa, aquela sinalização, e vai ter que transitar com uma velocidade máxima de 20 km por hora. Se lá tem 200 km por hora, professor, mas 200 km por hora não tem a placa? A placa não está mandando? Então, pronto. Quem vai determinar a velocidade máxima das vias é a sinalização. É o que está aqui, como eu disse, se tiver 200 km por hora aqui, pronto, é a sinalização. Lógico que eu estou exagerando, né? Mas eu estou exagerando para você lembrar desse exagero na hora da sua prova. Isso aqui é até uma forma didática de você lembrar. Porque você vai lembrar 200, opa, mas por quê? Porque é o que está na placa, é o que a sinalização está determinando, e isso é o que eu vou utilizar, isso é o que eu vou respeitar. Só que o seguinte, o CTB foi muito inteligente. O CTB tem horas que ele tem uma inteligência tão grande, uma das matérias que eu mais gosto de ministrar é o CTB, a legislação de trânsito. E ele foi inteligente em qual sentido, professor? No sentido de saber, em 1997 ele sabia disso, que as vias não seriam todas sinalizadas. Que você entra numa via e aí fica, eita, e agora? Essa via aqui é uma via arterial, é uma via coletora, é uma via de trânsito rápido, eu posso, qual a velocidade que eu posso transitar nessa via? Então foi bem interessante isso daí. Como assim, professor? Não estou entendendo. Aqui, ó, o CTB, ele determinou as velocidades das vias quando não tiver sinalização regulamentadora. Porque, repito, se tiver sinalização, respeita a sinalização. Agora, não tendo sinalização, não tendo nada sinalizado, não tem nenhuma placa indicando qual a velocidade máxima. Eita, se não tem placa, agora eu vou sair feito doido aqui. De jeito nenhum. O CTB amarrou isso daí e falou, olha, a velocidade máxima nas vias urbanas, desde que não exista sinalização regulamentadora, é o seguinte, para via de trânsito rápido, 80 km por hora. Para via arterial, 60 km por hora. Via coletora, 40 km por hora. E via local, 30 km por hora. Eu não disse que ia quebrar o decoreba com vocês? Pois eu vou quebrar o decoreba agora. Já digo logo, isso aqui vale tanto para via urbana como via rural. O nome da via começou por vogal. A velocidade máxima permitida quando não tiver sinalização regulamentadora é 60 km por hora. Pergunto para vocês, a estrada, qual a velocidade máxima permitida? Estrada é vogal, 60, acabou. Esse é o bizu, esse bizu serve tanto para as vias urbanas como para as vias rurais. Agora um bizu, esse aqui só é utilizado nas vias urbanas. Como é que eu vou fazer? Você vai contar as consoantes. Então, e o nome da via, não vai começar aqui a contar por via de, não, porque senão você vai errar. Você vai começar a pegar só o nome da via. O nome da via é o quê? Trânsito rápido. Aí você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 consoantes. Qual a velocidade máxima? 80 km por hora. E este, professor, será que vai dar certo? Essa aqui eu conto consoante? Não. Por quê? Porque ela começa por vogal. Se começa por vogal, é 60 km. Aqui, coletora. 1, 2, 3, 4. Olha, professor, deu certo de novo. Não estou lhe dizendo. 4 consoantes, 40 km. Aqui, 1, 2, 3. 3 consoantes, 30 km. Mas, menino, estou dizendo mesmo, né, que deu certo. Rapaz, o bizu aqui é forte, meu patrão. Agora, cuidado. Tem umas bancas aí que já descobriram o bizu do Suarinho e estão colocando o nome da via no plural. Cuidado, porque se colocar coletoras e você contar mais um S, você vai achar que é 50. Então, cuidado, esse bizu é no singular, via coletora, via local, via de trânsito rápido. Se vier no plural, você esquece o S, tira ele, não vale não. O nome da via tem que ser no singular, conta as consoantes e pronto. Eu achei bem interessante, não sei se eu já falei aqui no curso, mas eu ocupo o cargo de coordenador da fiscalização de trânsito em Parnaíba, no Piauí. E um dia chegou um requerimento para mim, eu achei muito interessante a pergunta daquela pessoa. Ela
Quem não tinha noção que eu tinha, achava que ela estava fazendo uma pergunta assim, boba. Ela chegou e disse, eu quero saber a rua, acho que, se não me engano, esqueci o nome dela agora, a rua X, Rodrigues Coimbra, parece, se não me engano. É a rua, quem conhece Parnaíba, é a rua do Hospital de Seu. A rua Rodrigues Coimbra, se ela é uma via arterial ou se ela é uma via coletora. Aliás, acho que ele nem perguntou assim, só perguntou assim, qual o tipo de via que é determinado nessa rua. Aí depois ele perguntou, e eu pergunto se nessa via existe sinalização regulamentadora de velocidade. Aí chegou, peguei o processo aqui, chegou aí o pessoal perguntando isso daí. Quando eu vi, eu disse, eu já sei qual é a sacada desse cara. Ele está perguntando aqui qual é o tipo de via, se é arterial, se é coletora, que era, a dúvida ficava nessas duas, e se lá tem sinalização. Por quê? Porque se eu chegasse e dissesse, essa via é uma via arterial e não tem sinalização, aí, opa, porra, a velocidade máxima é 60. Se eu dissesse, essa via é uma via coletora e não tem sinalização, a velocidade máxima é 40. Mas aí se é uma via arterial e lá tem a sinalização, respeita o quê? Respeita a sinalização. Uma coisa que muita gente confunde. Eu estou em uma via arterial. Não tem sinalização nenhuma. Qual é a velocidade máxima? 60 km por hora. Agora eu estou em uma via arterial e lá tem uma plaquinha dizendo 80 km por hora. Aí tem, não, professor, mas não pode, não, professor, mas arterial não é 60, não, não. Calma, meu filhinho, calma. 60 quilômetros é quando não tem sinalização. Se tiver sinalização, vai respeitar. A sinalização, ela pode aumentar essa velocidade ou diminuir. Como pode também numa via arterial, colocar aqui 20 km por hora. Ficou tão bonito esse 20, minha nossa senhora. E a placa também ficou linda, hein? 20 km por hora. Então, pode ter velocidades superiores como velocidades inferiores. Quem manda é a sinalização. Bote isso na sua cabeça. Vai utilizar essas velocidades aqui quando não tiver sinalização regulamentadora. Observe essa questão. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de 40 km por hora nas vias urbanas. Olha aqui, ó, questãozinha do TRF da segunda região, 40 km por hora. E aí, ó, o que eu falei para vocês, botou por extenso, mas é muito danado mesmo, né? Só aqui que não botou. Por quê? Para a pessoa contar o S. Meu patrão, aluno do Suarim sabe que é o quê? Que é no singular. O nome dessa via é local, né? Locais. O nome dessa via é arterial. Isso aqui é coletora. Então, ó, coletora. 1, 2, 3, 4 consoantes. 40 km por hora. Gabarito C. Então, beleza, cuidado. As bancas são danadas. Dando continuidade, vamos aqui para as velocidades das vias rurais. Aqui você precisa tomar um cuidadozinho. Quero até perguntar ao pessoal que está ao vivo aí, está tudo ok? Tudo tranquilo? Entendendo tudo? Alguma dúvida? Se tiver, pode perguntar, não fique com vergonha não. A aula aqui é para realmente saber se vocês estão entendendo. Tranquilo, né? Então, vou dar continuidade aqui. Velocidade das vias rurais. Aqui você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque tem muitas velocidades aqui, mas depois eu vou passar um bizu que você vai compreender tranquilo. Então, velocidade máxima. Desde que não exista sinalização regulamentadora. Nas rodovias. Primeiro, né? Primeiro ponto. Estrada começa com E. Vogal, 60. Acabou. Velocidade máxima permitida em uma estrada, 60 km por hora, ponto final, acabou. Isso aí não tem o que se discutir. Agora que nas rodovias tem. Nas rodovias tem que tomar cuidado. Por quê? Se a rodovia for pista simples vai ser a velocidade máxima, essa aqui, ó. Uma faixa dessa aqui vai, outra vem, essa aqui é a pista simples. Pista dupla é quando, opa, tem duas no mesmo sentido, outra aqui também duas no mesmo sentido.
Isso aqui é a pista dupla, essa aqui é a pista simples, aqui todo mundo conhece, né? Essa aqui pode ser que você nunca tenha visto, pode ser que sua cidade não tenha, mas estou trazendo a foto aqui para você conhecer. Beleza. Então, pista simples, 100 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas. Eu gosto de chamar de caminhoneta. Você já entendeu o que, é que eu chamo caminhoneta? 90 km por hora para quem? Demais veículos. Pista dupla, 110 km por hora, automóveis, caminhonetas e motocicletas, 90 km por hora, demais veículos. Cuidado você tem que ter. Nas rodovias, tem dois grupos de veículos que você tem que memorizar. É os automóveis, as caminhonetas, vai já saber que eu estou chamando caminhoneta, e motocicletas. E os demais veículos. Então, existem esses dois grupos. Para os demais veículos, não interessa se é pista simples ou se é pista dupla. A velocidade vai ser 90 km por hora. Então, para os demais veículos, um caminhão, um ônibus, que a prova pode trazer isso daí, um micro-ônibus, como ela sempre coloca. Tanto faz. Ah, um caminhão em uma pista simples, 90 km por hora. Um ônibus numa pista dupla, 90 km por hora. Então, para os demais veículos, tanto faz se é pista simples ou pista dupla. Vai ser a velocidade máxima de 90 km por hora. Beleza. Agora, para o outro grupo, por isso que você tinha que memorizar, automóveis, caminhonetas e motocicletas. Esse grupo aqui, ó. Esse você precisa tomar cuidado. Mas um cuidado maior ainda é esse daqui. É você não confundir caminhonete com caminhoneta. A pronúncia é assim mesmo, caminhoneta, você já entendeu por quê. Caminhonete é um veículo destinado ao transporte de carga com peso bruto total de até 3.500 kg. Então, até 3.500 kg. Esse número ele é bem importante quando a gente for tratar de habilitação. Resumindo, assim, no popular, a caminhonete é aberta. Eu tenho aqui o compartimento de carga e aqui o compartimento de pessoas. Em resumo, é dessa forma. Já a caminhoneta é o veículo misto destinado ao transporte de passageiros e de carga no mesmo compartimento. Então, aqui, ó, eu tenho a carga aqui e as pessoas estão aqui. Qual o bizu? O vovô, fazendeiro, tinha aqui essa S10 aqui para colocar o bicho aqui dentro, bode, carneiro, palha para dar pro gado, tudo no mundo. Aí o vovô tinha essa S10 aí. Aí nasce a netinha do vovô. Aí não tem como a netinha andar aqui em cima de jeito, né? O Suarim desce a caneta se pegar. Aí é bonito. Não pode. Não tem como a netinha andar aqui. Aí o vovô compra uma caminhoneta pra netinha dele andar. Agora sim, a netinha pode andar aqui, ó, tranquilinha, cadeirinha, né? Dependendo da idade dela, assento de elevação, tudo bem bonitinho. Aí sim. Então você vai lembrar, caminhoneta, é por isso que eu falo assim, pra você lembrar, na netinha do vovô, é fechada. Ela tá lá dentro, bem guardadinha na cadeirinha dela. Tranquilo? Então esse é o primeiro bizu. O segundo, também você não pode confundir, motocicleta com motoneta. Motocicleta é o veículo automotor de duas rodas com ou sem sidecar. O sidecar é aquele que fica o Batman aqui e o Robin aqui. Tem também, você visualiza com botijão de gás. Esse é o sidecar, aquele carrozinho lateral. Então, veículo automotor de duas rodas com ou sem sidecar, dirigido com condutor em posição montada. Isso daqui não sou eu que estou dizendo, isso aqui é o próprio CTB. Motocicleta posição montada, é como se a pessoa tivesse montado ali na motocicleta dela. Tem até aquela música, né? Monta logo vai, monta logo vai, monta logo na garupa. Então pronto, esquece a música aí. Então a motocicleta posição montada. Já a motoneta, veículo automotor de duas rodas, dirigido por condutor em posição sentada. O CTB entende que aqui na BIS, por exemplo, você está em posição sentada. Essa é a diferença. Então é o seguinte, para esse grupo de veículos, automóveis, caminhonetas
e motocicletas, caminhonetas, enfim, tem a pronúncia aí. Pista simples, 100 km por hora. Pista dupla, 110 km por hora. Aqui tem outro bizu. Qual é o bizu? Você vai pegar o D. Pista dupla, 110 km por hora. Pista simples, 100 km por hora. Então, X, pista simples, 100 km por hora. Pista dupla, 110 km por hora. Beleza? Vamos aqui resolver uma questão que vai dizer o seguinte: quando não houver sinalização específica, as velocidades máximas em rodovias de pista dupla, respectivamente, caminhonetas, ônibus e caminhões. Então, olha, rodovia, e a questão diz que não tem sinalização específica. Então, rodovias de pista dupla, caminhonetas, ônibus e caminhões. Ônibus e caminhões, entra onde? Demais veículos. Se é demais veículos, é 90, acabou. Então, aqui já está errado, aqui está errado, aqui está errado. Opa, aqui pode ser o gabarito e aqui também pode ser o gabarito. Esse veículozinho aqui, se é pista dupla, é 110 km por hora. 120 não dava certo o bizu, né? Pista dupla só se fosse 120. Não tem como, é 120. Então o bizu é com 10. Pista dupla, 110 km por hora. Gabarito D de dado. Pronto, não precisa nem estar decorando CTB, não. É bem mais fácil você aprender assim. Agora vamos para a velocidade mínima, que pouca gente sabe que existe. Mas ela é bem simples. A velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da máxima. Estabelecer e respeitar as condições operacionais de trânsito e da via. Agora, cuidado com uma coisa. Você já visualizou um radar de velocidade máxima? Mas dificilmente, assim, quase impossível, você vai visualizar um radar de velocidade mínima. Porque se fosse possível, já tinha sido feito. Mas por que ele não foi feito ainda? Porque a velocidade máxima ela é constatada com um equipamento hábil, né? Um equipamento eletrônico que pode lá visualizar, pá, bateu a foto, ok. Pegou a velocidade máxima. A velocidade mínima ela tem que ser medida por um equipamento também, mas tem que ser feito a constatação pelo agente. O agente de trânsito ele tem que dizer o que estava acontecendo naquele momento. Então não é só bater lá o radar e ver que está abaixo da velocidade mínima e descer a caneta. Por quê? Se estiver chovendo muito forte, se tiver em uma manifestação, tiver um congestionamento, a via está com muitos buracos, não está em condições de trânsito, de tráfego. Então, muito cuidado com isso. Se a pessoa está andando abaixo da velocidade mínima, mas isso é por conta das condições operacionais de trânsito e da via, ela não está cometendo infração de trânsito nenhum. Então, a via é uma via de trânsito rápido, 80 km por hora. Qual a velocidade mínima? 40, que é a metade de todas. Ah, qual a velocidade mínima de uma via local? Qual a máxima? 30. A mínima, 15. Coletora, qual é a máxima? 40. A mínima, 20. E assim por diante. A velocidade mínima é a metade da máxima. Mas aí a pessoa está na via de trânsito rápido a 30 km por hora. Só que é por conta que a via está com muitos buracos, tem uma manifestação, tem uma chuva forte. Então, nesse caso, eu não vou fazer a autuação daquela pessoa, beleza? Então, muito cuidado com isso daí. Agora não, a via está lá, boa toda, bem direitinho, asfalto pretinho, chega, brilha. E aí o cara tá andando bem devagarzinho abaixo da mínima. Aí, ó, caneta risca e risca bonito, meu patrão. Então, para finalizar essa aula, na próxima aula vamos tratar das infrações de trânsito. O órgão ou entidade de trânsito rodoviário com circunscrição sobre a via poderá regulamentar por meio de sinalização velocidades superiores ou inferiores àquelas estabelecidas no CTB. Isso daqui já foi até cobrado no prova da PRF, dizendo que não poderia. Pode sim. O órgão de trânsito com circunscrição sobre a via, ele pode determinar velocidades superiores ou inferiores
aquelas estabelecidas pelo CTB. Foi o que eu disse para vocês aqui, ó. Aqui na via arterial. Pode colocar uma placa de 80? Pode, assim também como pode colocar uma placa de 20 km por hora. Então, eu vou finalizar a aula de hoje. Na próxima aula, eu vou tratar com vocês das infrações de trânsito relacionadas à velocidade, passar um bizu também bem interessante, e aí a gente finaliza a parte das disposições finais, aliás, disposições iniciais, o curso está iniciando, e aí parte para Sistema Nacional de Trânsito, Nova Circulação e Conduta, e assim por diante. Beleza? Forte abraço a todos e bons estudos. Vocês aí ficaram com alguma dúvida? Então vamos fazer o seguinte. Vamos sair todo mundo para eu poder entrar de novo, que eu disse que era 3, né? Então, sai todo mundo, volta para aquele mesmo link. Volta aí daqui uns 10 minutos. 5 minutos, não é isso tudo não. Aí volta todo mundo aqui para outra aula. Pode ir saindo aí, depois volta para cá.